O esgotamento mental, espiritual, ele vai fazer com que a mulher se distancie das virtudes. Esses sintomas, ele vem com desânimo, ele vem com insegurança, ele vem com medo. Isso faz com que você não viva o seu propósito nessa terra, que você não descubra as virtudes que está em você. Então, quando você está cansada mentalmente, você perde o desejo de lutar. Mas esse cansaço mentalmente, normalmente, ele está ligado a excesso de situações, excesso de compromisso, excesso de responsabilidade que você pegou das demais pessoas e que você quis resolver tudo aquilo e você não conseguiu. Esse é um dos casos que eu mais recebo em terapia, pessoas que estão esgotadas mentalmente porque querem fazer tudo. A mulher, ela confunde muito o que é ser uma mulher virtuosa. Ela acredita, não são todas, mas ainda, até dói falar isso, mas ainda tem muitas mulheres que entende virtude muito errado. Virtude, você ser uma mulher virtuosa, é você ser uma mulher ativa, é você ser uma mulher que serve, uma mulher atenciosa, uma mulher amorosa, uma mulher que cuida dos detalhes, uma mulher que sabe qual é a sua função, uma mulher que é feminina. E o que está acontecendo? As mulheres estão confundindo virtude com a mulher faz tudo. E aí elas andam cansadas. Eu falo isso porque eu também já fui assim. Eu também já acreditei que para ser uma mulher virtuosa eu tinha que ser a responsável por tudo, eu tinha que dar conta de tudo. E isso me gerava um cansaço mental e espiritual. E eu ficava cada dia mais distante de ser essa mulher virtuosa. Porque eu queria estar no meu trabalho produzindo, resolvendo tudo, fazendo tudo. Tudo tinha que ser resolvido por mim. Se eu não resolvesse aquilo, parece que aquilo não ia dar certo, porque eu não coloquei a minha mão. Então isso pesa muito. E aí quando eu chegava em casa, eu não queria nem ouvir a voz dos meus filhos, eu não queria nem ouvir a voz do meu esposo, nem receber carinho e atenção. Então, eu estava o quê? Esgotada mentalmente. Quando eu estou esgotada mentalmente, eu também me esgoto espiritualmente. Por quê? Porque eu não consigo nem ter o meu tempo de intimidade com Deus. E se eu não tenho tempo de intimidade com Deus, eu não vou conseguir ser essa mulher virtuosa. Porque para começar, para mim ser uma mulher virtuosa, eu tenho que ser cheia do Espírito Santo. Para que eu possa ter entendimento de qual é a minha função, para que eu possa saber que eu sou mulher, eu sou feminina, eu sou delicada, eu preciso adquirir essa delicadeza, porque as situações no qual eu vivi, ela me forçou a criar uma personagem, uma casca dura, sabe? Do que bateu, levou, do que não abaixa a cabeça para homem. Então, quando você busca ser essa mulher virtuosa, isso vai também te trazer desconforto, porque tem muitas atitudes, muito comportamento que você tem que precisa ser mudado. Então, quando eu resolvi olhar para mim e esquecer a distração e falar, não, eu preciso aprender a ser essa mulher mais feminina, porque eu era uma mulher machona, que eu sempre falo machona, porque quer resolver tudo, fazer tudo, e só eu tinha que fazer, se outra pessoa fizesse não ia dar certo, não ia estar bom. Então eu comecei a me manipular, eu comecei a me corrigir, aí eu comecei a tirar um pouco de cargas que estava sobre mim e comecei a governar. Então uma mulher virtuosa, ela aprende a governar. Ela aprende a olhar para ela e ver que muitas responsabilidades que ela está executando não é dela, que ela pode devolver para as pessoas aquela responsabilidade no qual ela pegou. Então, quando eu entendi isso,
eu comecei a entregar a responsabilidade. Primeira responsabilidade que uma mulher virtuosa precisa se posicionar, se ela quer ser uma mulher virtuosa, a primeira responsabilidade que ela precisa abrir mão é a de querer resolver tudo, de querer fazer pelo marido, de querer estar na cadeira do marido. Quando você entende isso, você tira um peso muito grande das suas costas, porque quando você está sentada na cadeira do seu marido, você está resolvendo, você está à frente, você está levando a pancada. E nós, mulheres, nós somos frágeis, entende? Então, nós não estamos preparadas para receber a pancada. Talvez por ter criado aquela personagem, aquela casca dura para enfrentar a situação, você leva aquela pancada ali e continua. Só que por dentro tá toda machucada, tá toda arrebentada, tá toda ferida, tá desacreditada, tá cheia de medo, está querendo desistir da vida. Por quê? Porque quis ser forte o tempo todo. Então nós precisamos ter consciência que virtude não tem nada a ver, entendeu? Com força, com resistência, que eu preciso ser forte, eu preciso ser resistente, eu preciso enfrentar, eu preciso resolver tudo sozinha. Não tem nada a ver com isso. Mulher virtuosa é aquela que é cheia do Espírito Santo, é aquela que sabe qual é o lugar dela, é aquela que não atropela as situações, é aquela que respeita o marido, entende? É submissa ao marido. Então, tem também um outro lado que a gente vai fazer um vídeo também explicando sobre submissão, porque isso também gera muito conflito entre as mulheres que não querem ser submissa ao marido, porque entende submissão errado, assim como está entendendo virtude, como também está olhando para o significado de virtude errado. E quando a gente aprende o significado, quando a gente aprende o que é realmente aquilo, tudo fica muito mais fácil, porque aí você fica muito mais leve. Aí você consegue ser mais amorosa, atenciosa, compreensiva com a sua amiga, no seu trabalho, com os seus filhos, com o seu cônjuge. Então isso facilita. E quando eu aprendi o poder da virtude, sabe, como se fosse arrancar um peso assim das costas e você sentir aquela leveza, você ser você de verdade, sem ter que se preocupar que eu preciso ser forte, eu preciso ser resistente, eu preciso engolir o choro, eu preciso enfrentar, é eu que tenho que resolver, é eu que tenho que estar na frente. Se eu não estiver na frente, nada vai dar certo, porque eu tinha isso na minha mente, que se eu não estivesse na frente, nada iria dar certo. Se eu não fosse, ninguém ia. E quando eu entendi que eu não precisava agir dessa forma, que as coisas iam acontecer naturalmente, que se eu desocupasse aquela cadeira que eu estava ocupando, alguém ia sentar nela. Então, quando eu entendi isso, que eu só precisava desocupar a cadeira, porque era eu, o erro era em mim, não era no meu esposo, era em mim. Então, quando eu entendi que o erro estava em mim, não nele, porque eu queria modificar ele, queria que ele fosse um homem governante, ativo, mas sendo que eu estava lá. Eu estava ocupando aquele espaço, eu estava governando, eu estava tomando a frente dele. Então, isso não é atitude de uma mulher virtuosa. Não, isso não. Isso é orgulho, isso é arrogância. Então, quando eu precisei entender isso, quando eu consegui entender isso, porque a necessidade de entender isso era muito grande, porém, o orgulho era maior, o de não abaixar a cabeça, o de não abaixar a guarda, o de não recusar, entendeu? Então o orgulho era maior. Então quando eu entendi que aquele orgulho ele estava me consumindo, aí eu abri mão. Então eu
tô gravando esse vídeo para você, para que você não passe pelo mesmo percurso que eu passei, que você seja despertado, que você busque mais a fundo, estudar o que é ser uma mulher virtuosa, o que é ser uma mulher feminina, o que é ser uma mulher cheia do Espírito Santo, o que eu preciso fazer para me ser cheia do Espírito Santo, para mim poder ser essa mulher virtuosa, para que eu possa me tornar uma boa esposa, para que eu possa me tornar uma boa mãe, porque tudo é aprendido. Nós precisamos aprender, mas para aprender eu preciso querer. Eu preciso me sacrificar, eu preciso me permitir ser lapidada. E eu só consegui me tornar essa mulher virtuosa porque eu permiti ser lapidada, eu permiti abrir mão daquilo que não era meu, permiti entregar a responsabilidade que eu tinha pegado, que não era minha. E quando isso aconteceu, aí tudo começou a ficar mais leve, aí eu comecei a ter mais clareza sobre mim, sobre as situações, sobre as pessoas, sobre o ambiente. Então aí a gente aprende, a vida ela é aprendida. E todos os dias você tem uma oportunidade de aprender a ser melhor do que você foi ontem. Então se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe com a sua amiga para que ela possa ter esse despertar também do que é ser uma mulher virtuosa. E irei gravar muito mais conteúdo falando sobre mulher virtuosa, falando como uma mãe deve se comportar, falando como uma esposa deve se comportar, para facilitar a convivência no relacionamento. Então fique comigo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas estejam junto. E lembrando, se você não se inscreveu, se inscreva nesse canal, porque esse canal ele foi preparado com muito carinho para que eu possa trazer conteúdo diariamente para você, para facilitar o seu dia a dia. Quando você usar as técnicas, quando você se permitir buscar o conhecimento e trazer para dentro de você, você vai ver que a transformação vai acontecer.